Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Sou Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e hoje a gente vai continuar falando ainda sobre as dificuldades da quarentena, né? Todos nós estamos submetidos aí praticamente a nível mundial, né? Todo mundo de quarentena. Eu falei no vídeo passado sobre as pessoas que ficaram sozinhas, isoladas em casa, né? Sem mais ninguém, e as dificuldades que elas podem sofrer. E hoje eu vou falar sobre as pessoas que estão juntas, né? Tem gente que a família toda está junto, pessoal que mora com os amigos, repúblicas, e nem sempre é fácil a gente conviver com outras pessoas, principalmente assim em tempo integral, né? Tempo integral a coisa fica mais complicada. Como diz o velho ditado popular, de perto ninguém é normal. Então, às vezes coisas que te incomodam numa pessoa ou outra, quando você vê de vez em quando fica algumas horas com ela, então aquilo você releva. Agora, quando aquilo acontece diariamente, como aquela coisa que te incomoda na pessoa, você está confrontando diariamente, aí realmente a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então, para a convivência, de forma geral, para os relacionamentos profissionais, afetivos, familiares, a gente tem que ter certas habilidades, né, para acontecer de uma maneira tranquila, harmoniosa. E também capacidade de negociação. Você tem que negociar aquilo que para você é legal, que dá para fazer ou não, né? Aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita, aquilo que você abre mão com relação ao outro. Então tudo isso fica de uma maneira mais intensa, porque afinal de contas, você ficar preso durante 40 dias com medo de uma doença, com preocupação do que vai acontecer depois, né? Muita gente aí sem ter meios de ganhar dinheiro para sobreviver. Então o ambiente já naturalmente vai ficar pesado, vai ficar estressante. E aí cabe a nós que ali estamos transformar esse ambiente estressante num piquenique, numa coisa mais agradável, num momento de descoberta, né? De descobrir mais sobre o outro, e etc. Vai depender de cada um. Cada um vai poder fazer o seu trabalho para que realmente a coisa fique melhor. Porque, afinal de contas, não existem duas pessoas iguais. Não tem, né? Então, nunca você vai encontrar alguém que faça exatamente aquilo que você quer, que pense exatamente como você pensa em tudo. Não tem. Cada um de nós é um universo. Dessa maneira, já que nós somos universo, nós estamos sempre em mudança. A gente está sempre evoluindo. Faz parte da nossa natureza. Então, mesmo que você conviveu com uma pessoa há 20 anos atrás, você vai conviver agora, é diferente. Você mudou, a pessoa mudou, né? Então, realmente, a gente tem que ter essa capacidade de adaptação. Todos nós temos que estar prontos para uma adaptação rápida e da maneira mais tranquila possível. Ou seja, que a mudança que seja barata, que você não supervalorize só a sua posição. Isso é muito importante. Então, vou tentar aqui, mesmo que você já tenha... você vive com a sua família há muitos anos, então você já tem os mecanismos aí de defesa, né? Você já sabe como que você vai lidar com cada um e tal. Só que a gente sabe que quando você está com a família, num relacionamento, numa república, de vez em quando a coisa sai de controle, de vez em quando o negócio esquenta, que você fala, caramba, acho que o jeito agora é dar uma volta. E se dar uma volta ajuda muito, né? Quando você sai da confusão e esfria a cabeça. Agora não dá para fazer isso, você não pode dar volta. Então você tem que se reciclar dentro de casa, junto com as pessoas, né? Então vamos ver o que é mais comum. Olha, tem uma infinidade de coisas que podem atrapalhar ou dificultar a convivência entre pessoas. Eu vou colocar algumas que são mais comuns e que são mais possíveis nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa coisa complicada aí da quarentena. Então, primeiro, olha, pessoas que são muito impacientes. A impaciência atrapalha qualquer tipo de convivência. E no ambiente que já está meio estressadinho, é complicado de você conseguir entrar em sincronismo com as outras pessoas se você não aceita o ritmo delas, né? Então a gente tem que ser menos impaciente, ter mais paciência, né? O jeito do outro fala devagar, você tem... ouve, não vai durar a vida inteira, é um período, é interessante, de repente você descobre que existem outras maneiras de reagir às situações que aquelas que você está acostumado. Então a impaciência atrapalha muito a convivência
numa situação como essa. Outra coisa, pessoas muito críticas, né? Aquela pessoa que é crítica. Lembrando que é o seguinte, tanto o impaciente quanto o crítico, ou os outros que eu falo aqui, eles sofrem com isso, né? Porque quem está sendo alvo da impaciência acha que o cara é chato. O impaciente está sofrendo, ele está expressando um sofrimento. Caramba, você está demorando, não é assim. A mesma coisa o crítico. O crítico ele enxerga com muita facilidade que está errado. Ele sempre enxerga um jeito melhor de fazer o negócio do que aquele que a pessoa estava fazendo. Então é lógico que ser crítico vai fazer com que as pessoas, alvo da sua crítica, queiram se afastar de você. Mas não tem como ir muito longe, né? Você vai criar então um ambiente tenso. Então vamos ser menos críticos. Mesmo que você vê o que não está do jeito que você queria, podia ser melhor, mas talvez aquilo lá que para você não está bom, para a pessoa está. Ela está satisfeita, ela fez para ela, está ok. Né? E se era para você e não chegou onde você queria, você vai com calma, né? Com jeito, com diplomacia, dizer, olha, ainda não chegou onde eu queria, mexe um pouquinho mais aqui, esforça um pouquinho mais ali, mas de qualquer forma, aceitar a maneira como o outro faz. Você não precisa concordar, mas você pode aceitar. Tá? Isso é fundamental. Outra coisa que atrapalha nessas situações é quando a pessoa é muito autoritária, porque é difícil negociar com alguém que é muito autoritário. Ele quer sempre impor a maneira dele ver, a maneira que ele quer que aconteça. Né? Alguém lá, todo mundo combinou de assistir um determinado filme, sei lá, num determinado horário. E aí ele diz que não, que ele quer ver outra coisa. E aí ele briga, ele impõe, tem que ser o que ele quer. Né? Ou quer que todo mundo vá jogar xadrez agora, tal, campeonato que ele teve a ideia. Então, isso não pode acontecer também, a gente tem que abrir mão. Não pode querer sempre ter razão, sempre impor a nossa vontade, porque senão as pessoas também não vão ceder. E aí não há negociação. Se não tem negociação, fica muito ruim de conviver, né? Todo mundo de cara virada no mesmo ambiente, não é por aí. Ou todo mundo isolando uma determinada pessoa porque ela não consegue negociar uma maneira mais confraternizada de ser com os outros. Outra situação, pessoas raivosas, né? Pessoa raivosa. Então, aquela pessoa que se irrita com tudo ela tem raiva, e ela mostra raiva, você fala uma coisa para ela que não tem nada a ver com ela, de repente você fez uma brincadeira com o time que ela torce, ela já fica vermelha, já fala um palavrão, e transforma uma coisa boba num momento de agressão, né? Fica um ambiente pesado, aí o outro perde controle também, aí começa a se agredir. Não é por aí, não pode ter esse tipo de coisa numa situação como essa. Então, nada de raiva, tá? Para com isso, deixa o outro falar, ouve, não leve em consideração, tira o valor daquilo que foi dito de maneira desvalorizada mesmo. Tá? Então, raiva também não pode. Outra coisa é quando a pessoa é muito regrada, sabe aquele cara que é muito certinho? Tem que ser tudo do jeito dele, no lugar que ele põe, etc. E de repente tá todo mundo junto lá, muda o negócio de lugar, ou quer que ele venha participar de alguma coisa que naquela hora ele não faz, que todo dia, nessa hora, ele para meditar sobre um trecho de uma história em quadrinhos que ele gostou muito lá, ou qualquer coisa assim. Então, também não dá, né? A gente não pode ser tão rígido quando está convivendo com as outras pessoas. Tem que abrir mão das suas rotinas, mudar algumas coisas. Senão também fica difícil. Também tem aquelas pessoas que são muito magoáveis, né? Aquele lá que é melindrada, a pessoa melindrada. Qualquer coisinha que fala para ela, já fica chorando, já começa a reclamar, E isso também faz que as pessoas fiquem, puxa vida, né? Não ficar com medo de falar, ficar com medo até de participar das coisas, acaba isolando a pessoa. Cada um desses corre o risco de ser isolado pelo grupo, né? Então não é isso que deve acontecer. Bom, então também, não leva tudo tão a sério, tudo na ponta da faca. Não acha que tudo que fizeram ou não fizeram para você é para te magoar. Não é assim. Outra situação. Pessoas que são que necessitam muito da atenção dos outros, né? Gente que necessita da atenção do outro o tempo todo. Então ele quer atenção, ele quer contar as histórias dele, ele quer que todo mundo dê atenção para ele. Às vezes as pessoas estão fazendo outras coisas, não estão querendo dar atenção para ele. Eu estou lendo um negócio lá e o cara quer me contar a história dele. Deixa eu acabar de ler aqui, ele nem deixa, ele já vai falando, já interpõe. Não pode ser assim também. Tudo bem, para esse tipo de pessoa, conviver com as pessoas é maravilhoso, porque tem um monte de gente à disposição perto dele. Mas ele tem que dar espaço para o pessoal respirar.
não pode ficar tomando o tempo todo a atenção das pessoas para ele, sem respeitar o momento delas, ou o que o outro está dizendo, o que os outros estão falando. Então, isso também não é legal, que cria um constrangimento, essa cobrança constante de atenção. O pessoal acaba te evitando também. E, por último, deixa eu ver, a pessoa que tem dificuldade de viver em grupo mesmo, né? Da natureza dela não viver em grupo. É aquele lá que gosta de ficar sozinho. Só que agora ele tem que abrir mão disso, né? Ele gosta de ficar sozinho, mas agora ele está junto com outras pessoas. Então ele pode mudar esse comportamento dele, de ficar meio isoladão, de não deixar as pessoas se aproximarem. Não, ao contrário, começa a investigar, que normalmente são pessoas muito observadoras. Então observa os outros, não para criticar ou só para observar, mas para aprender sobre eles e de repente se aprender também sobre outras coisas, através de outra visão, como os outros veem o mundo. Isso é legal, isso pode fazer com que você descubra prazeres, conhecimentos e alegrias com outras pessoas de uma maneira que você nunca imaginou que fosse possível. Então, sair cada um da sua armadura, do seu mecanismo de defesa aí, e confraternizar, né? Ter paciência, tolerância, espaço para os outros, atenção para os outros também, para que a coisa possa funcionar bem para todo mundo. Cada experiência nova que a gente tem na vida é para a gente aprender, serve para a gente aprender. E esse tipo de experiência, que é incomum, a gente ser obrigado a ficar de quarentena, a gente tem que aproveitar com muita vontade para aprender bastante com isso. Pode ser que nunca mais você tenha outra oportunidade dessa. E o que você vai aprender aí é o que você vai levar de lucro para o resto da sua vida, para você usar depois da quarentena. Não é uma boa? Bom, gente, aí, claro que está na hora de falar dos florais, né? Os florais, olha, para cada uma dessas coisas que eu falei tem floral, tá? O principal para todo mundo é o walnut, para adaptação, para facilitar a adaptação de todos a essa nova condição. Aí depois, vamos falar do impatience para quem é impaciente, do beech para quem é crítico, o vine para quem é autoritário, o holly para quem é muito raivoso, o rockwater para quem é muito ordenadinho, muito rígido com as coisas, muito rígido consigo mesmo, né? Quase tudo perfeitinho e na ordem que ele determina. O willow, para quem é muito magoável, para quem é muito melindrado, né? Então, o willow se fazer de vítima, para se queixar, porque o outro falou, porque não falou, porque olhou, porque não olhou. Então, o willow para tirar isso. O heather, para quem é muito bolha, né? Em cima das pessoas, que quer atenção o tempo todo, carente demais. Então, o heather para resolver isso. E, por último, o water violet, para quem gosta de ficar só e tem dificuldade de interagir com os outros. Então, esses são os florais que podem ajudar. Então, com mais essa daí, gente, olha, melhora a sua quarentena aí com as dicas que a gente está passando para vocês. Vou deixar um monte de videozinhos aí, os links dos vídeos anteriores sobre quarentena e outros assuntos relacionados para vocês conseguirem aprofundar um pouco mais, se entender aí. E claro, tá difícil de lidar com isso, faz terapia. Procure terapia floral. Nós lá do Instituto Avalon, nossos terapeutas, eu, a Célia, todo mundo estamos atendendo online. Para você que está aí meio preso, não está conseguindo mudar as coisas, pode ajudar bastante para você uma terapia online. Tá bom? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham uma quarentena cada vez mais suave, cada vez melhor, cada vez mais tranquila. E fiquem longe desse vírus danado aí, né? Deixa ele embora aí. Ele tá passando, deixa ele passar. A gente faz tchauzinho de longe. Até o próximo vídeo. Boas vibrações!